Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre São José, o patrono da igreja, padroeiro das famílias. No quadro Fragmentos do Carmelo, falando sobre São José, teremos a presença do bispo Dom José Rui. Além disso, estamos no 5º domingo da Quaresma. Claro que vamos ter a Palavra de Deus e a reflexão da palavra com o Padre Jefferson. Então, está no ar o programa A Voz do Carmelo. E aí pessoal, boa noite, muito prazer estar com vocês aqui em mais um sábado. A alegria é sempre grande estarmos nesse nosso encontro semanal. Muito obrigada pela audiência de vocês e eu sempre peço, indique a um amigo, a um vizinho, a família, que é tão bom a gente estar aqui todos os sábados. Um beijo para todos vocês que nos assistem e o meu muito obrigada. Bem pessoal, eu quero só falar um pouquinho com vocês o seguinte, antes de anunciar o que vai vir agora. Gratidão. Temos que ser gratos a Deus por tudo. A situação não está fácil para ninguém, mas a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia que está em nossa mesa. Sei que as coisas não estão fáceis, não está fácil para você, não está fácil para mim, mas a gente não pode se afastar de Deus em nenhum momento. Então, tá respirando? Tá bem? Teu pai e tua mãe estão do lado, tua família? Então agradece a Deus, porque a vida é tão pequena que a gente tem que ser grato por tudo, tá certo? Bem, a gente está no 5º domingo da Quaresma, então eu quero chamar o Padre Jefferson, que vai trazer o evangelho deste domingo e a reflexão da palavra. Padre Jefferson, é com o senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria, na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a Adriana, que nos acolhe, estamos vivenciando o 5º domingo da Quaresma, nesta caminhada rumo à Páscoa do Senhor. O último domingo da grande semana, a Semana Santa. Próximo domingo já vamos celebrar, dia 28, o domingo de Ramos. E nós estamos ouvindo o Evangelho de São João. O Evangelho de hoje está no capítulo 12, de 20 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam,
foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então este evangelho nos aponta diretamente para Jesus. A partir de hoje, deste final de semana, deste domingo, vamos ouvir o evangelho nos falando precisamente de nosso Senhor, nos convidando a contemplar Jesus, que é o que os gregos estavam querendo quando perguntam a Filipe, ou pedem a Filipe: gostaríamos de ver Jesus. Então muitos corriam ao encontro de Jesus para vê-lo, mas não porque queriam segui-lo, mas para matar uma curiosidade, como nós dizemos. Ainda hoje é assim. Muitos querem até ver Jesus, mas seguir Jesus até o fim, aí é outra questão. Porque para nós vermos verdadeiramente Jesus, é preciso irmos até a cruz. É o que Jesus nos diz. Todo aquele povo grego estava querendo ver Jesus, mas Jesus diz: a hora de me ver realmente é na hora da cruz, na glorificação. E Jesus diz: se o grão de trigo não morre, ele fica somente um grão de trigo, mas se morre, dá muito fruto. Jesus, ele morreu por nós. Ele nos deu a vida para nos salvar da eterna culpa, para nos dar uma feliz vida. E com a sua morte, a igreja também floresceu muitos frutos, frutos dos sacramentos, frutos da palavra de Deus, frutos de novos cristãos. Então Jesus é este grão de trigo que morrendo deu muito fruto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Neste evangelho que nós ouvimos, Deus fala pela terceira vez sobre Jesus. Naquelas duas vezes, no batismo, na transfiguração, este é o meu filho amado, e ele fala hoje novamente dizendo: eu glorifiquei, para referir-se à encarnação, lá quando Jesus nasce, e eu glorificarei de novo, que é a hora da cruz. Falando na hora, é um tema muito caro para São João, que fala da hora. Lá nas bodas de Caná, Jesus já falou sobre isso: mulher, a minha hora não chegou. A hora de Deus, a hora de Jesus é a sua glorificação. Então, para vermos Jesus, temos que contemplar a glória. E a glória de Deus é a encarnação do Verbo, o Cristo crucificado, o Senhor ressuscitado. Não podemos chegar à glória da ressurreição sem passar antes pela cruz. E não podemos também chegar a esta cruz se não passarmos pelo Verbo encarnado. Então somos convidados a ver Jesus. Sim, nós somos convidados a contemplar o Senhor, a estar fixos nele, mas não querendo ver a glória sem antes passar pela paixão. Jesus, ele vem nos dizer que quem está seguindo, servindo, o Pai o honrará. E o que é servir Jesus? E o que é seguir Jesus? É acreditar em suas palavras, é acreditar nos seus ensinamentos, no caminho que ele nos propôs para nós seguirmos e assim chegarmos à eternidade. Que neste último domingo, da Quaresma, nesta caminhada penitencial, de preparação, tempo favorável de mudança de vida e de mentalidade, nós possamos caminhar sempre com Jesus, querendo o ver não por curiosidade, mas porque Ele é o nosso Salvador e Redentor, querendo o ver para que assim os nossos olhos possam contemplar o amor de Deus, que é expresso de modo excelente, de modo total em nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um excelente domingo, uma abençoada semana, cheia das graças de Deus para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na última sexta-feira, nós comemoramos o dia de São José e estamos vivenciando
o ano josefino, que quer dizer o ano de São José, de acordo com o Papa Francisco. E claro que o nosso programa de hoje não poderia ser diferente, falar sobre São José. Esse que é o patrono da igreja, o padroeiro das famílias, exemplo de homem, de fé, de coragem, exemplo para Jesus. São José foi o pai adotivo de Jesus aqui na terra. Ele que ensinou a Jesus os primeiros passos, esteve ao lado de Maria em todos os momentos. Então esse homem é um exemplo a ser seguido, por isso é um dos santos mais amados pela Igreja Católica. Hoje, no quadro Fragmentos do Carmelo, nós temos a ilustre presença do nosso bispo, Dom José Rui, que vai falar justamente quem foi São José, a representação de São José para a Igreja Católica. No ar, o quadro Fragmentos do Carmelo. Oi Adriana, oi povo de Deus, que bom ter vocês em mais um Fragmentos do Carmelo. E hoje o nosso quadro vai falar sobre São José, ele que é o grande padroeiro universal da igreja neste ano josefino. Acompanhe conosco agora um pouco sobre a vida e a história de quem foi São José. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José era descendente da casa de Davi, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. Ele devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Na Bíblia, é apresentado como um justo. Vivendo do trabalho de suas mãos, como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro dava dignidade à família. José era um judeu religioso e praticante. Ele consagrou o menino Jesus no templo logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, como por exemplo na Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém, conversando com os doutores da lei. O menino tinha então 12 anos. José e Maria, aflitos, voltaram ao templo e encontraram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. Na nossa paróquia, nós temos duas comunidades que têm como padroeiro São José, a comunidade de Saguim e a comunidade de Serra Verde. Este ano, devido à pandemia, não foi possível realizar a festa em honra a este santo, mas eles estiveram unidos a nós através da celebração da solenidade de São José, que foi realizada em nossa paróquia neste dia 19. E agora quem vai falar um pouco para nós sobre o ano josefino é o Padre Alexandro, ele que é o pároco da paróquia de São José aqui em Caruaru. Santo Padre, o Papa Francisco, surpreendeu a todos convocando um ano josefino para a Igreja ao redor do mundo inteiro em comemoração aos 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja. Ao redor do mundo inteiro se celebra a vida de São José como modelo de pai, de trabalhador, de alguém que doou-se completamente para fazer em tudo a vontade de Deus. Vamos juntos nos unir para celebrarmos este ano josefino, suplicando a intercessão de São José pelo fim desta pandemia do coronavírus e ao mesmo tempo pedindo que a graça de Deus esteja sempre ao nosso lado a fim de superarmos toda e qualquer dificuldade. E que Deus abençoe a todos pela intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso bispo, Dom José Rui, nos deixou uma mensagem sobre a vida de São José. A história de São José, ela está relacionada diretamente com a história da salvação. Porque Deus, para nos salvar, quis habitar entre nós. E para habitar entre nós, escolheu um pai adotivo para o seu filho, uma mãe em quem, através do Espírito Santo, pudesse o seu Filho Divino se encarnar. A história de São José, portanto, é um pouco da história da salvação,
que continua na história e na vida da Igreja. Essa é uma grande e bonita história. Continuemos pedindo a intercessão de São José, ele que também é padroeiro das famílias, para que nos ajude a passar por este momento tão difícil que vem sendo da pandemia. Muito obrigada, Dreise, muito obrigada ao nosso bispo, Dom José Rui, pela participação aqui no nosso programa. Sua presença é sempre bem-vinda aqui na nossa paróquia. Que Deus o abençoe. Pessoal, agora eu tenho os recadinhos para dar para vocês. A lista está um pouquinho maior, mas vocês podem acompanhar nesse quadrinho que vai aparecer já já. Então, vejam só. Nesse domingo, 7 horas da manhã e 5h30 da tarde, nós temos missa aqui na Matriz. Lembrando que todas as celebrações são transmitidas pelas redes sociais da nossa paróquia, que o pessoal da Pascom está fazendo todo esse trabalho de transmissão das nossas celebrações. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, nós temos a adoração ao Santíssimo e em seguida, 7h30, nós temos a missa, que também vai ser transmitida pelas redes sociais. Já na sexta-feira, 7h30 da noite, nós temos a nossa Via Sacra, também transmitida pelas redes sociais. A gente não está deixando nada passar em branco, tá certo? Então, 7h30 da noite na sexta-feira, tem a Via Sacra que você pode acompanhar aí da sua casa. No sábado, de 9h30 da manhã até as 11 horas, nós temos as confissões. Então, se você quer se confessar, lembrando que é por ordem de chegada, vem aqui na secretaria que você vai ser atendido a partir das 9h30 da manhã até as 11 horas. Certo? Neste sábado também tem a missa de 5h30 da tarde. A gente está vivenciando mais uma vez essa questão de lockdown e esse novo decreto, do governo do estado. Então, até o dia 28 de março não é possível a presença de fiéis nas celebrações. Lembrando disso. Outro recadinho também. A secretaria da nossa paróquia está funcionando normalmente. Então, se você quiser vir aqui, pagar o seu dízimo, tirar alguma dúvida, basta vir aqui que está funcionando normalmente. E falando na secretaria, o WhatsApp da paróquia também está funcionando. O número do WhatsApp é o mesmo número residencial, que é o 3721-2779. Não adianta você ligar que ele está com um pequeno defeito no momento, mas o WhatsApp está funcionando. Então, se você precisa esclarecer alguma coisa, entre em contato através do WhatsApp. Tudo bem? Então, por hoje é só. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um aí na sua casa, abençoe a sua família, o seu lar, seu trabalho e muito, muito, muito obrigada por toda essa audiência de vocês. Sinceramente, que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Agora, para finalizar, eu quero chamar o Padre Jefferson, que vai trazer a bênção final para o nosso programa. Muito obrigada e até o próximo sábado. Gostaríamos de ver Jesus. Foi o que os gregos, os gentios, os pagãos pediram a Filipe. Filipe e André foram até Jesus. E Jesus disse que para vê-lo verdadeiramente é preciso contemplar a cruz. Que nós possamos contemplar a cruz de Jesus. Esta cruz que é redentora, não é maldita, mas sim bendita. Porque dela veio a nossa salvação, veio os sacramentos, o batismo, a Eucaristia. Que falando em Eucaristia, Jesus é esse trigo que morrendo se fez pão e nos deu este precioso dom que é a Eucaristia, o pão descido do céu. Não podemos contemplar a Eucaristia pensando só na sua forma final, mas sim no todo o processo. Foi ali, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, na última ceia, que ele se entregou, que ele se deu, que podemos dizer que o trigo morreu para nos dar o fruto bendito que é a Eucaristia.
que nós, mesmo privados neste tempo, de fazermos a nossa comunhão com a Eucaristia, possamos fazer a nossa comunhão espiritual, expressando a Deus esse desejo de tê-lo em nosso coração e em nossa vida. Assim também Ele vai estar presente em nós, porque Ele sabe da sinceridade do nosso interior e da nossa alma. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, para encerrarmos este programa A Voz do Carmelo, que nos falou sobre São José, padroeiro da Igreja no mundo inteiro, padroeiro das famílias, padroeiro daquelas famílias que colocam Deus em primeiro lugar. Estamos celebrando o ano de São José. Que alegria termos este Pai que Deus nos deu para, como assim ensinou a Jesus, também nos ensinar o caminho da justiça, da obediência e da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua audiência, por sua participação, por ficar até aqui conosco, participando deste programa que é para toda a família. Nos encontramos próxima semana, com a graça de Deus, já nos preparando para a Semana Santa, a grande semana, que mais uma vez vamos celebrar com muito mais piedade, com muito mais até dor, se por acaso os decretos forem renovados. Até o dia 28 a gente não sabe, depois do dia 28 nós não sabemos como vai ser, mas já peçamos a Deus que nos dê a força para superarmos todas as dificuldades da nossa vida. Até a próxima semana e que Deus abençoe a todos.